Para iniciar, eu vou pedir que a irmã Cristiane nos eleve a Deus em oração. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais, ó Deus, um dia de vida, por essa chuva que cai, Senhor, lá fora e pelo teu cuidado para conosco. Ó Deus, te agradecemos pelos nossos irmãos em Cristo aqui conosco, unidos no mesmo propósito de te louvar, de estarmos em comunhão contigo e com a tua igreja, com os nossos amigos, visitantes, familiares. Ó Deus, fale aos nossos corações nessa noite, através do pastor, através dos louvores, e receba, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós te entregamos esse culto, que seja para a tua honra e a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, cantai louvores. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3,15. Que nossos corações, que nossos ouvidos estejam sempre atentos à voz de Deus, e por isso vamos cantar junto com a mocidade universitária o louvor Vim para Adorar-te.
Amém. Vamos, nesse momento, para a leitura bíblica, que se encontra em Salmos 95, de 1 a 8. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vamos continuar louvando a Deus com o louvor Oceanos. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confia. Olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus
Amém. Somente em Deus podemos descansar. Eu vou pedir que o irmão Walter nos eleve a Deus em oração nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, para te louvar, para bendizer teu santo nome, Senhor. Tu és digno de toda honra, toda glória, Senhor, todo louvor, Senhor. Abençoe, Senhor, cada lar aqui representado, Senhor, cada família presente, Senhor, seja tanto no Zoom como no Facebook, Senhor. Abençoe cada vida, Senhor, cada lar, Senhor, tomando cada um no teu tempo. Sabe, Senhor, a necessidade do teu povo, Senhor, aquilo que atenta aos nossos corações, Senhor, venha nos abençoar. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor, através dos cânticos, através da leitura da palavra, através do teu servo que estará transmitindo a tua mensagem, Senhor, que nós possamos aplicar, Senhor, guardar nos nossos corações e viver cada dia na tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa nossas falhas, oração de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é o momento das comunicações com a irmã Aline. Boa noite, irmãos. É muito bom a gente estar aqui mais uma vez. Reforça como é importante a gente estar junto, né? A gente está vivendo já há muitos meses nesse ritmo, e como é importante a gente continuar participando, né? Para a gente não esfriar. Então, vamos lembrar que a gente tem as atividades durante a semana, né, as nossas reuniões de oração, segunda, terça, quinta e sexta, às 18 horas. Não vamos deixar de participar, tem sido bênção, tem sido muito bom. Deus tem ouvido as nossas orações, não porque a gente tem insistido muito em orar, mas porque nós estamos nos disponibilizando a estar na presença do Senhor. E isso tem sido muito bom para a nossa igreja, para cada um que tem participado. E na quarta-feira a gente tem o nosso culto de oração, que acontece aqui pelo Zoom também. Então, essas reuniões das quartas-feiras. E no domingo, às 18 horas, acontece direto pelo Zoom. No domingo, pela manhã, a gente tem às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, que é uma classe única que acontece lá na igreja, com transmissão direto da igreja pelo Zoom. Então, se você deseja participar não só da classe, como a reflexão que acontece logo após a Escola Bíblica presencial, os irmãos podem participar, entrem pelo link da Escola Bíblica das 9 horas, né, que entra como Escola Bíblica dos Adultos, mas é uma classe única que acontece lá na igreja, os irmãos ficam à vontade para entrar, tá bom? E, como eu falei, às 18 horas a gente se encontra somente aqui pelo Zoom. Então, se você está à vontade, se sente à vontade para estar presente no domingo, às 9 horas da manhã, o irmão será muito bem-vindo estar junto conosco lá na igreja, lá no nosso templo, às 9 horas da manhã. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança, temos álcool gel, temos pia para lavar a mão, temos distanciamento, estamos guardando distanciamento, uso de máscara. Então, se você se sente à vontade para estar lá, será muito bem-vindo para estar conosco aos domingos, às 9 horas da manhã. Nós também temos outras atividades que estão acontecendo também presencialmente, né, que são as atividades das mensageiras, dos embaixadores do rei. Essa semana acontecerá na quinta-feira, a partir das 19 horas, mas a partir da semana seguinte, né, da próxima semana, será na segunda-feira. Tanto mensageiras como embaixadores do rei já estão se encontrando presencialmente na nossa igreja, tá bom? E essa semana a gente tem uma atividade muito especial. Nós temos um encontro do Ministério Ativa a Idade. A nossa terceira idade estará reunida, aqueles que se sentem, né, à vontade para estar presente, vamos seguir todos os protocolos de segurança também. Na próxima quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, a partir das 15 horas, tá bom? Será um encontro para a gente se abraçar de longe, mas para a gente interagir e estar participando junto, tá bom? Na próxima quinta-feira, dia 26, às 3 da tarde.
ok? Não vamos esquecer, irmãos, nós precisamos participar, nos envolver da entrega dos alimentos para a campanha do quilo. Nós precisamos, as pessoas continuam precisando se alimentar, as pessoas continuam precisando ter o alimento, e nós podemos contribuir, nós podemos ajudar, nós que podemos ajudar, vamos contribuir, abençoar as pessoas que não têm nesse momento o que comer, não tem como ter, né, o seu alimento, ganhar o seu sustento nesse momento tão difícil, né? Então, se você pode levar o seu alimento na igreja de segunda a sexta-feira, das 8 às 4 da tarde, a igreja está aberta para receber esse mantimento, mas se você não se sente à vontade ou não quer levar esse alimento para a igreja, você pode fazer, né, o seu depósito ou transferência junto com o seu dízimo da sua oferta e discriminar quando você for entregar a sua oferta. Se você vai entregar presencialmente, né? Se você já está indo presencialmente, colocar no gasofilácio, mas se você ainda não está indo presencialmente, você envia o seu comprovante para o tesoureiro, que o número está aí na tela, e dizendo que você está entregando a sua oferta para a campanha do quilo. Mas você também pode ofertar para outras coisas, né? Uma oferta geral, você pode ofertar para missões, você fique à vontade para entregar aquilo que pertence a você, mas que também é do Senhor, né? Como oferta de gratidão, como oferta de amor, e abençoando as pessoas que precisam nesse momento. Nós temos aniversariantes essa semana, que Deus possa abençoar a vida da Luísa e do Mateus, que são lá de Mariê, que aniversariam amanhã e na próxima terça-feira. Que Deus abençoe a vida desses irmãos, que Deus continue nos abençoando, nos dando direcionamento, e se os irmãos tiverem algum outro aviso a passar, alguma outra informação que desejam que a gente compartilhe, a gente compartilha também com os irmãos. A Nicole está me falando aqui que hoje é aniversário da Miriam, filha da irmã Elisângela, certo? Que Deus também possa abençoar a vida, como diz a tia Cristiane, a vida dessa ovelhinha, que ela esteja sendo cuidada pelo Senhor todos os dias, possa continuar crescendo na presença do Senhor. Que Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada. Obrigada, irmã Aline. Hoje, se ouvirdes a sua voz, descansai. Vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra em algumas passagens, né, em 2 Samuel, em Salmos e em Isaías. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei, e é o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Sim, a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Amém. É muito bom saber, né, que nós temos amparo, que nós temos refúgio no nosso Deus. E por isso nós vamos entoar o hino 330, que diz Descansando no Poder de Deus.
Amém. Justamente por saber que Ele não nos deixa, que Ele nos sustenta, nós passaremos agora ao momento de intercessão. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Vou pedir à irmã Wayne que conduza esse momento, né, que ore pelos nossos motivos de intercessão. Boa noite, irmãos, que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Nós queremos, nessa hora, estar junto com os irmãos, orando por aqueles pedidos que são feitos durante toda a semana. Temos recebido tantos pedidos de oração por problemas de enfermidade, famílias com dificuldade. Temos aí um grupo de mulheres intercessoras que tem sido muitos pedidos têm sido colocados ali e temos motivos assim dos mais diversos para estarmos orando. Hoje recebemos notícia do Mateus, quem nos acompanha durante a semana sabe da luta desse jovem que está internado, um ex-aluno da irmã Cristiane. Recebemos a notícia que hoje ele tinha... Wayne, a mãe dele está conosco, tá? Ah, é? Ah, que bom. Wayne, a mãe dele está no culto. A Lucinha está aí. Bem-vinda, Lucinha. Que bom. Seja muito bem-vinda, Lúcia, que você Obrigada, possa amada. estar recebendo aí, né, com alegria no seu coração, porque o Senhor é que faz isso. Embora as dificuldades sejam grandes, mas o Espírito Santo trata os nossos corações e nos faz, mesmo em momentos de dificuldade, sentir o prazer de estar adorando ao nosso Deus, tá bom? E vamos estar orando pelo Mateus, continuar orando pelo Mateus. A nossa igreja tem ficado envolvida nesse motivo. Receba aí nosso comprometimento de estarmos orando pelo seu filho. E também temos aí alguns pedidos que foram colocados, são os aniversariantes, nós temos atividades durante a semana, precisamos estar envolvidos, precisamos colocar tudo diante do nosso Deus, não é isso? Então, nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que receba nosso clamor, a nossa oração, que todos os pedidos que Ele já conhece, Ele sabe a intenção do nosso coração, que sejam recebidos e que a sua vontade se manifeste, que a sua vontade prevaleça sempre nas nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por esse momento de culto, por essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, de estarmos juntos, Senhor Deus, louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Queremos, ó Pai, Te agradecer porque uma semana se encerrou e outra já se inicia, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua direção. Sabemos que o Senhor nos ouve, ó Pai, nosso coração tem certeza que o Senhor tem os seus ouvidos abertos ao clamor que se faz, Senhor Deus, diante de Ti. E nesta hora, Senhor Deus, continuamos pedindo pelo Mateus. Visita o Mateus ali nessa hora, Senhor Deus. Te suplicamos que o Senhor coloque pessoas, ó Pai, certas para cuidar do Mateus, que todo o tratamento seja muito bem orientado, Senhor Deus, que as Tuas mãos estejam operando ali, Senhor Deus, nas mãos daqueles que cuidam dele. E te suplicamos também, Senhor Deus, pelo coração dessa mãezinha que está aflita há tantos dias, Senhor. A Lucy precisa descansar a cada instante no Senhor, sabendo que o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dominador, o Senhor é o cuidador, o Senhor é o Jeová Rafá. Nós cremos, Senhor. Toma a vida do Mateus nas Tuas mãos. Assim como também, Senhor Deus, tantos enfermos, tantas pessoas passando por lutas, famílias tristes, desesperadas, Senhor, nos hospitais, em casa, tantas famílias enlutadas, Deus. Te pedimos que o Senhor entre com a Tua providência, acalmando os corações, Senhor. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer, porque grande tem sido a Tua misericórdia para com todos, ó Pai.
Te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor receba esse culto, Senhor Deus, com alegria, que nossos corações estejam, Senhor Deus, ligados ao Teu, que nós possamos receber de Ti aquilo que o Senhor deseja que recebamos através da palavra que será entregue, Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor perdoe as nossas falhas e nos acrescente a cada dia mais fé em Ti. Nós oramos ao Senhor no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Chegamos ao momento da mensagem. Eu iria passar a palavra para o pastor Hamilton, mas acredito que ele ainda não conseguiu estar conosco aqui hoje. Então, eu retorno a palavra para a irmã Wayne, para ela apresentar o pastor, e em seguida ouviremos a mensagem. Nós temos hoje participando desde de manhã, pastor Joel está conosco, né? Pastor Joel esteve na igreja pela manhã, tivemos ali a alegria de ouvi-lo, de receber aquela mensagem que o Senhor colocou no coração dele, foi uma mensagem extraordinária. Todos com quem conversei tiveram a mesma alegria de receber aquela palavra, que também foi uma palavra de advertência, de cuidado que nós devemos ter. E o pastor Joel é uma pessoa muito simpática e nós gostamos muito de conhecê-lo, a Sílvia também, sua esposa. E nós vamos agora ter o privilégio de ouvi-lo novamente, né? Quem esteve na igreja vai ouvi-lo mais uma vez. Ele é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista em Venda das Pedras, ali em Itaboraí. E agora nós vamos passar a palavra para poder nos alimentar mais ainda, tá bom, pastor Joel? Passamos a palavra para o senhor. Prazer, muito prazer de estar com vocês novamente. Realmente foi um tempo muito precioso ali, pela manhã, e a gente veio conversando, eu e a Silva, no caminho também. A gente ficou feliz de estar com vocês. O povo, além de bonito, é simpático, o povo da PIB Universitária, e a gente ficou muito feliz, e Deus está nos concedendo a oportunidade novamente de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, né? Mas é o recurso que nós temos e a gente consegue nos aproximar, mesmo que virtualmente. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Pastor, gostamos muito de ouvir esse bonito aí, viu? Não, é verdadeiro isso. É crente não mente, tá vendo? Então, o povo de Deus é um povo lindo, né? Para aqueles que têm complexo de inferioridade, tem um remédio que está escrito lá em Provérbios, que o sorriso, né? Afeiçoa o rosto, né? Então, o coração alegre, né? Então, você que tem esse complexo, comece a rir, que você vai ficar bonito. Tem esse negócio que o pessoal está fazendo de alinhamento facial, esqueci o nome, né? Você sabe, Cristiane, como é que é o nome disso? Alinhamento facial. Harmonização. Isso! Então, para você que tem complexo de feiura, a harmonização é só rir. Ria, que vai tudo ficar harmonioso, sem precisar gastar dinheiro, entendeu? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então é isso. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Prometo também que não vou me demorar. Essa palavra está lá em Lucas, capítulo 17. Eu vou compartilhar essa palavra com vocês. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. 3 versículos, aliás, 4, 20, 21, 22 e 23. Lucas, capítulo 17, de 20 a 23. Amém? Maravilha. Interrogado pelos fariseus,
sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus então respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Até aqui. Eu vou repetir. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a gente quer te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, de poder ouvir a tua voz através dos louvores, através daquilo que foi lido na tua palavra. E esse momento é um momento muito especial porque há uma santa ligação. Teu povo está reunido, mesmo que virtualmente, no mesmo propósito, te adorar. Que o Senhor visite cada lar, cada família, no poder da tua graça. Que o Senhor visite cada endereço, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz esteja sobre cada endereço, sobre cada casa, que nesse momento se reúne para tudo e se liga com o céu. Eu te peço que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Nós lemos a tua palavra e cremos na tua palavra e ela nunca volta para ti vazia. Nós clamamos que nesta noite que o Senhor cumpra o teu santo propósito e não permita, Senhor, que voltemos, Senhor, depois dessa transmissão da mesma maneira, mas que a tua palavra continue queimando dentro do nosso coração. Abençoa-nos. Toma a nossa mente, toma o nosso coração. Fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, se eu fosse colocar um tema para pensarmos sobre essa mensagem, o tema seria Vivendo sobre a perspectiva do reino. Vivendo sobre a perspectiva do reino. E é interessante, irmãos, que os fariseus, homens letrados, homens com uma formação muito boa, eles eram homens muito bem resolvidos, talvez na parte intelectual e até mesmo na posição social, mas eram homens mal resolvidos espiritualmente. É interessante que eles indagam Jesus a respeito do reino de Deus. Eu vou dizer para você que tem muito crente que tem dificuldade em pensar, em definir o que é o reino de Deus, em que consiste o reino de Deus. Tem muita gente, irmãos, que acha que o reino de Deus será só quando você morrer. Tem gente que acha que o reino de Deus é só para a eternidade. Havia uma dúvida no coração dos fariseus sobre a questão do reino de Deus. Interessante que o reino de Deus estava personificado na pessoa de Jesus entre eles, e eles não conseguiam enxergar que o reino de Deus estava ali. E é interessante porque certa vez eu ouvi assim, não existe nada mais importante na vida do que fazer perguntas. E o que move o mundo não são as respostas. O que move o mundo são as perguntas. Esses fariseus, embora bem resolvidos intelectualmente, bem posicionados socialmente, né? Eles chegaram para Jesus e falaram, a gente quer saber sobre esse negócio do reino de Deus, né? Quando que vai vir o reino de Deus? E é interessante que eles fazem uma pergunta, eles vêm com uma dúvida e Jesus deixa eles na dúvida. E fala, o reino de Deus não vai vir de forma visível. Você está querendo ver? Você não vai ver. E aí, irmãos, vivendo sob a perspectiva do reino, o Aurélio define uma coisa muito interessante. O que é perspectiva? Perspectiva significa ver através de. A palavra perspectiva significa ver através de. Um conceito também do Aurélio diz que a perspectiva capta os fatos visuais, os estabiliza,
transformando o observador em aquele para o qual o mundo todo converge. Eu vou repetir. Perspectiva significa ver através de. A perspectiva capta os fatos visuais, os estabiliza, transformando o observador em aquele para o qual o mundo todo converge. Então, eu ouso dizer que tudo que nós somos, tudo que você é resultado daquilo que você vê. Tudo que você é resultado daquilo que você vê. Você vê o mundo sobre uma perspectiva. E o mundo todo acaba convergindo nessa sua percepção de mundo. Quanto a isso, eu ouso dizer, sobre essa perspectiva, que existem dois princípios que se dualizam sobre esse aspecto. Se perspectiva significa ver através de, se perspectiva capta os fatos visuais e transforma o observador em aquele para o qual o mundo todo converge, existem dois princípios aí que se dualizam. O primeiro princípio é o princípio da incredulidade. Qual é o princípio da incredulidade? Eu preciso ver para crer. Princípio da incredulidade. Agora, o princípio da fé diz o seguinte: eu preciso crer. Bem-aventurados que creem. Princípio da fé significa eu preciso crer para ver. Princípio da incredulidade. Eu preciso ver para crer. Princípio da fé, eu preciso crer para ver. Vivendo sobre a perspectiva do reino, tem a ver, irmãos, então, a partir de agora, que eu sei o que é a perspectiva, tem a ver com o meu modo de existir. Viver sob a perspectiva do reino tem a ver com um estilo de vida diferente, submetido a uma cultura, a cultura de outro reino, que não é visível aos olhos humanos. Olha que coisa profunda. Viver sob a perspectiva do reino é viver sobre uma outra cultura, cultura do reino, que não é visível aos olhos humanos. É ter dupla cidadania, é estar aqui, mas não ser daqui. Olha que coisa profunda, irmão. Significa dizer, queridos, que o meu linguajar tem que ser do céu, o meu comportamento tem que ser do céu, as minhas negociações têm que ser do céu, a minha perspectiva tem que estar submetida, firmada nas coisas do céu. A minha casa precisa ser uma extensão do céu. Irmãos, nós não podemos ser inocentes. O mundo natural é regido pelas coisas do céu. Vamos pensar um pouquinho? Onde está o sol? Onde está a lua? A lua, marés. Onde é o caminho do vento? Então, irmãos, o céu, ele rege a terra. Há algo sendo estabelecido no céu e manifesto na terra. João 3, 27 vai dizer o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se não vier do céu. Viver sob a perspectiva do reino é viver sob essa perspectiva de que eu não sou absolutamente nada, eu não tenho absolutamente nada, se não houver algo vindo direcionado, uma ordem do céu. Sabe por que teu coração não parou ainda? Porque o céu está dizendo agora: bata. Jesus, 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 Jesus. Sabe por que o teu pulmão não parou ainda? Porque o seu pulmão está dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu dormi, não foi o celular que me acordou, Deus me acordou, glória a Deus. Seu pulmão está funcionando, seu oxigênio está entrando, está saindo, porque há uma ordem do céu. Ela não vai descer à sepultura enquanto eu não der uma ordem. Ele não vai descer à sepultura enquanto, mesmo que o inferno trabalhe contra ele,
contra ela. A vida dela, a vida dele está na palma da minha mão. Glória a Deus por isso. Irmãos, o céu não entra em crise, o reino de Deus não entra em crise, porque o dono do céu não perde o controle de nada. Amém? Ele continua sendo e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Todo reino tem um rei. Todo reino tem um trono. O trono é a maior glória de um rei e também seu maior tesouro. Eu vou repetir. Todo reino tem um rei. Todo reino tem um trono. E o trono é a maior glória de um rei e também seu maior tesouro. Eu me lembro do que Jesus disse. Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Às vezes eu trocava isso, falava, onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Mas não. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará comprometido o teu coração. Olha que coisa profunda. Sabe por quê, querido? Porque existe um princípio chamado princípio da impenetrabilidade na física. Que é isso, pastor? Que palavrão é esse? Princípio da impenetrabilidade. Significa que dois corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu me lembro, quem é dinossauro como eu, de um filme chamado Highlander. Se lembra disso? Highlander. Era um guerreiro que viajava pelos séculos. Em cada século tinha um guerreiro, não é isso? E aí, então, havia uma batalha, né, épica. E aí tinha uma espada, e aí, então, o vencedor cortava a cabeça do perdedor, aí entrava uma energia na pessoa que saía do corpo do perdedor, e ele estendia a espada e falava assim, só pode haver um Highlander. Não sei se vocês se lembram desse filme, mas só pode haver um. Nesse reino, nesse trono, só pode haver um, só tem espaço para um só. No trono, só tem espaço para um rei. Eu quero deixar essa pergunta para você nessa noite. Quem está sentado no trono do teu coração? Só pode haver um. Nesse reino, irmãos, não tem como apenas se envolver. Às vezes a gente ouve assim os irmãos falando, a gente tem que se envolver com as coisas da igreja. Não, irmão. Esse reino não é para você se envolver, é para você se comprometer. Se comprometer é diferente de se envolver. Pastor, que história é essa? Eu vou contar para você uma história. Havia uma grande fazenda com um grande galinheiro e um grande chiqueiro. Então a galinha chefe lá do galinheiro descobriu que era aniversário do fazendeiro. Aí a galinha acordou cedinho, 5 horas da manhã, foi até a cerca entre o galinheiro e o chiqueiro e falou assim, seu porco, hoje é aniversário do nosso dono. Aí o porco, é mesmo? Que beleza! A gente vai oferecer um grande banquete para o nosso dono. O porco, que legal! Que legal! Aí a galinha falou assim, mas vai ter um cardápio para o banquete. Aí o porquinho, que legal! Que beleza! Qual vai ser o cardápio? Aí a galinha, sarcasticamente, virou para o porquinho e falou, bacon com ovos. Ou seja, a galinha estava envolvida. Ela ia colocar os ovinhos dela e ia ficar tranquilona. O porquinho, Então, no reino de Deus, não tem esse negócio de só se envolver. João Batista, Paulo, Jesus, Não tem como só se envolver. É necessário se comprometer. É necessário empenhar a palavra. É necessário dar a vida. Jesus deu a sua vida por nós. Nesse reino não tem como só se envolver. Irmãos, onde esse reino chega,
o reino das trevas tem que bater em retirada. O que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, é a ausência desse reino. Porque onde o reino de Deus chega, não tem espaço para outro reino, amém? Não tem espaço para outro reino. Onde o reino da luz chega, o reino das trevas tem que bater em retirada. E eu me lembro do Gadareno, por exemplo. A Bíblia diz que aquele homem era um verdadeiro lobisomem. Ele vivia dentro do cemitério, comendo carniça, não tomava banho. Imagine aquele monstro, imagine aquelas unhas daquele homem. Imagine o odor daquele homem, ele andava nu. As pessoas tentavam acorrentá-lo, ele destruía as correntes. Ele vivia pelos sepulcros, gritando, igual um louco, talvez uivando. Que doideira! A Bíblia diz, você conhece a história, a Bíblia diz que Jesus desce do barco, pisa naquele lugar de cemitério, de morte, de loucura, de manifestação diabólica. Quando Jesus pisa no ambiente, o reino de Deus chega, o reino das trevas coloca a cara no chão e diz, perdemos. E olha o que o diabo diz, olha o que os demônios falam. Não nos mande para o inferno. Mande a gente para a manada de porcos. Olha só, irmãos, que doideira é essa? Que nem os demônios querem ir para o inferno, que dirá eu e você. Tá doido? Os demônios pedem para entrar na manada de porcos. Quando Jesus chega, e você conhece o final da história, toda a comunidade ficou impressionada, mas aquele homem que era louco, que ele estava sentado, a Bíblia diz que ele estava sentado do lado dos discípulos de Jesus, lúcido, conversando, vestido. É assim, irmãos. Reino de Deus gera transformação. Deus te deu diplomacia celestial. Deus nos deu diplomacia celestial. Para quê, pastor? Para implantação e extensão do reino de Deus. Deus não te chamou para ser crente SSS. Salvo, sentado e satisfeito. Você não é crente SSS. Você tem diplomacia. Você tem patentes espirituais para a implantação do reino, para a extensão do reino. Onde você chega, chega o reino de Deus. Amém? A tua casa tem que ser uma extensão do reino. O teu linguajar tem que ser o linguajar do reino. A tua cultura tem que ser a cultura do reino. Mesmo que as pessoas que estejam ao seu redor talvez não entendam nada. Ah, mas todo mundo faz. A minha cultura é diferente. Ah, mas todo mundo faz e acontece. A minha cultura é diferente. Se você chamar um americano, por exemplo, né, para ele talvez almoçar na sua casa, de manhã, talvez ele vai estranhar o café da manhã, porque lá a cultura é outra. É hambúrguer de manhã, milkshake, ovos mexidos. Quando ele chegar aqui, talvez ele vai estranhar o café com pão. Não é assim? Você pega um americano, por mais tempo que ele passe no Rio de Janeiro, o linguajar dele vai sempre ser diferente, mesmo que ele tente, mas a cultura dele é outra. Ele vai morrer de calor em janeiro, porque a cultura é outra. A pele dele é outra, diferente da nossa, muitas das vezes, porque ele vive numa cultura diferente. Irmãos, viver sobre a perspectiva do reino tem a ver com ação. Existe até uma frase famosa que diz que para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem cruzem os braços. Jesus nos deu essa autoridade. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, ali no finalzinho do capítulo 16, no finalzinho do livro de Marcos, tem uma ordem ali que eu acho simplesmente poderosíssima. Jesus disse o seguinte: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome. Ele começa a relatar o poder desse reino. Em meu nome vocês farão isso. Em meu nome vocês farão isso. Em meu nome vocês farão isso. Em meu nome o meu reino será estabelecido. Irmãos, precisamos tomar posse do poder desse reino. O reino de Deus está dentro de nós. Pastor, quais são as características desse reino? Eu vou dizer para você.
nesse reino é dividindo que se multiplica. Para nascer tem que morrer. O menor é o maior. O líder é servo. O pobre é rico. O louco é sábio. O último é o primeiro. Quem quiser ser servido, sirva aos outros. O fraco é forte. O grande é pequeno. Quem perde é quem ganha. Quem chora, que ri. Que reino é esse? Por isso que os fariseus ficaram doidos. Eu vou repetir as características desse reino para você. É dividindo que se multiplica. Para nascer tem que morrer. O menor é o maior. O líder é servo. O pobre é rico. O louco é sábio. O último é o primeiro. Quem quiser ser servido, sirva aos outros. O fraco é forte. O grande é pequeno. Quem perde é o que ganha. Quem chora, ri. Viver sob a perspectiva do reino significa ter a cultura do reino. Esses princípios, os princípios desse reino, a cultura desse reino, precisam ser internalizadas. A cultura desse reino precisa ser internalizada. É por isso que, infelizmente, o evangelho está desta maneira, porque as pessoas dizem que são. Ter informação não significa ter formação. O jovem rico, por exemplo, você conhece a história, ele chega para Jesus, ele diz, olha, o que farei para herdar a vida eterna? Você conhece a história? E aí, então, olha que coisa interessante. Ele tem dúvida, ele vai até a pessoa certa, ele faz a pergunta certa, ele ouve a resposta certa e ele faz tudo errado. Ele queria saber o que era para fazer, mas ele não queria fazer o que era para fazer. Ter informação não significa ter formação. Irmãos, os princípios desse reino precisam ser internalizados. A Bíblia diz que o jovem rico foi embora triste e nunca mais se ouviu falar no jovem rico. E digo mais, se ele não se arrependeu dos pecados dele, ele está fora, completamente distante do reino. Quer ver um outro exemplo, irmãos? O bom samaritano, você conhece essa história. O homem foi assaltado, violentado, roubado, ensanguentado à beira do caminho. Você conhece a história. Passou o sacerdote, olhou, desprezou. Passou o ministro de música. Talvez ele estava envolvido com a instituição. Passou e desprezou aquele homem ensanguentado, moribundo na beira do caminho. Você conhece a história. O bom samaritano, que nem judeu era, desceu do cavalo, não era qualquer um que tinha um cavalo naquela época. Para ter um cavalo tinha que ter condições financeiras para tal. Ele desceu do cavalo, ele acolheu aquele homem, tratou. Você conhece a história. Trocou de lugar, pegou aquele homem à margem do caminho e botou em cima da sua cavalgadura, levou aquele homem, pagou, ou seja, mexeu no bolso, investiu, mexeu nas finanças. E ele ainda falou, olha, se tiver mais alguma despesa, anota aí que eu vou voltar para quitar isso. Qual é a diferença desse bom samaritano para o sacerdote, para o ministro de música, para o levita? O bom samaritano internalizou o amor. Quando a gente internaliza os princípios do reino de Deus, isso se transforma em atitude de homem e mulher do reino de Deus. Aonde esse homem, aonde essa mulher passa, as pessoas olharão e falarão assim, aquela mulher ali é do reino de Deus, mas não é da universal, não.
Aquela mulher ali é do reino de Deus, aquele homem ali é do reino de Deus. Porque o linguajar dele é diferente, o comportamento dele é diferente, ele tem um jeito de agir diferente, ele é íntegro, ele é verdadeiro, ele é diferente, esse homem tem um negócio diferente. Ele está cheio do reino de Deus dentro dele, amém, irmão? Que coisa maravilhosa, que desafio. E eu quero caminhar para o encerramento desta palavra, dizendo para você, pastor, como que eu vou nesse mundo andar e não me deixar se aculturar pela cultura do mundo? A resposta está lá em Romanos capítulo 12. Não vos acultureis, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está orientando, olha, não se aculturem. Não se aculturem. Paulo está dizendo, olha, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas vamos confessar, né, irmãos? Nem sempre a vontade de Deus é boa em relação à nossa própria vontade. Nem sempre a vontade de Deus é agradável à nossa própria vontade, mas uma coisa que fecha, e você não tem argumento contra isso, é que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é perfeita. Nem sempre ela vai ser muito agradável, nem sempre talvez ela vai ser boa para você, para aquilo que você quer fazer, mas ela é perfeita. Deus não erra. Deus não erra. O meu desejo, queridos, é que nesta noite a gente se posicione diante de Deus, para que Deus possa imprimir dentro do nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa personalidade, o reino de Deus dentro de nós. Que verdadeiramente o Espírito Santo possa nos tomar de tal maneira que a gente possa viver segundo as leis desse reino. Porque, irmão, se você, crente, não está vivendo segundo as leis do reino de Deus, eu quero dizer que você é um ilegal. E no céu não tem espaço para ilegais. Se na terra um ilegal tem as suas consequências, que dirá na eternidade, que dirá nas questões espirituais. O reino de Deus, é preciso que sejamos espirituais para entender as coisas do Espírito, as coisas do reino. Porque se nós entendemos verdadeiramente, nós seremos cidadãos celestiais. Nós viveremos sobre esta pátria celestial. E a pátria celestial, irmãos, começa em nós. Você tem a autoridade dada aos cidadãos desse reino. A minha oração nesta noite é para que o Espírito Santo te dê diplomacia celestial, autoridade. É como uma embaixada em outros países. Deus ele quer nos dar diplomacia celestial. Para quê? Implantação desse reino, expansão desse reino, a começar dentro de nós. Nós não podemos nos aculturar. Nós não podemos nos acostumar, nos conformar. Conta-se uma história de que alguns pesquisadores queriam estabelecer a resistência da rã em relação à temperatura de determinadas águas. Foram lá num lago, pegaram uma rã e no laboratório tinha um aquário com água fervendo, um aquário sobre um maçarico e a água estava fervendo. Quando pegaram a rã, jogaram a rã no aquário, quando a rã sentiu aquela temperatura fervendo, ela pulou para fora do aquário. E aí fizeram algumas tentativas, toda vez que eles pegavam a rã, jogavam a rã ali, a água fervendo, a rã pulava para fora do aquário. Então eles tiveram a seguinte ideia. Eles pegaram a água ambiente, temperatura ambiente pelo qual a rã estava lá no lago,
colocaram em cima de um maçarico, acenderam o maçarico no mínimo, pegaram a rã, colocaram a rã dentro do aquário. A rã se incomodou um pouquinho, mas foi lá para o fundo do aquário e procurou uma posição confortável no fundo do aquário. Aqueles pesquisadores, todo dia, pela manhã, iam lá no maçarico e aumentavam a temperatura do maçarico. A rã se incomodava um pouco no fundo do aquário e depois achava uma posição confortável e se estabelecia. No final de uma semana, a rã morreu cozida dentro do aquário, porque ela se conformou, ela se aculturou àquele ambiente e ela morreu. Irmãos, eu vejo muitos crentes mortos espiritualmente, porque eles já tomaram a cultura do mundo, o linguajar dele, o comportamento dele é do mundo, é mundano. Que nessa noite o Espírito de Deus gere dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, as características do reino de Deus. Isso vai gerar uma mudança radical. E quando você estabelece a tua cidadania celestial, o reino das trevas não tem poder sobre a tua vida. Nós conhecemos um caso aqui na nossa cidade de um bruxo que enviou umas pessoas para roubar um corpo no cemitério aqui. E quando aquelas pessoas foram no cemitério de madrugada para roubar o corpo, apareceu lá a entidade e falou: vocês não mexam nesse corpo, porque esse corpo aí pertence ao homem lá de cima. A entidade falou para aquelas pessoas: eu trago você aqui em Itaboraí e te apresento esse bruxo para ele contar para você o que aconteceu. Irmãos, quem é cidadão do céu, até depois de morto, tem autoridade contra o reino das trevas. Deus quer gerar em você autoridade espiritual. Deus quer gerar em você diplomacia celestial, patentes espirituais. Esteja você sobre essa legalidade espiritual, sobre essa unção. Você é um cidadão do céu. E aonde você chegar, o céu chega junto com você. Que Deus te abençoe. Que Deus dê autoridade nessa igreja, para essa igreja, para os membros dessa igreja, para que essa igreja continue estabelecendo o reino de Deus em Duque de Caxias e até os confins da terra. Que Deus abençoe você, a tua casa, que a tua casa seja uma extensão do reino de Deus. Que o Senhor Jesus estabeleça o governo de paz dele sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você viva como cidadão do céu. Que você tenha autoridade como cidadão do céu. Que você receba a herança que já foi proposta, estabelecida no céu, que seja manifesta na terra sobre a tua vida. Feche os teus olhos e abre o teu coração. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso em que ouvimos a tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, nos ajude. Agora que temos o conhecimento, nos ajude agora no posicionamento. Nos abençoe. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Toma nossa mente, toma o nosso coração. Senhor, estabeleça o teu governo dentro do nosso coração. Só pode haver um. Então toma o trono do nosso coração, Senhor. Se assenta no trono do nosso coração e manifesta o teu reino em nós e através de nós. Abençoe a tua igreja, primeira igreja batista universitária, Senhor, no Brasil. Abençoe que essa igreja cresça, não somente em quantidade, mas em qualidade, na intimidade com o teu Espírito. Que essa igreja seja uma igreja relevante, cheia da tua unção, cheia da tua presença, que as pessoas sejam atraídas para este endereço por causa da tua glória,
por causa da tua presença. Encha o teu povo com a tua presença. O que nós precisamos, Senhor, não é estratégia humana, é a tua presença. O que nós precisamos não é a glória humana, não é a honra humana, é a tua presença. Que essa igreja seja cheia da tua presença. Que o Senhor se alegre quando o Senhor estiver sendo adorado ali, naquele lugar. Eu te peço, abençoe a tua igreja, abençoe cada família. Nós oramos e cremos, e que esta palavra continue queimando dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Um beijo no teu coração. Amém, irmãos. Muito obrigada, pastor. Vou pedir agora à irmã Ana Paula que ore para encerrar o nosso culto e tenhamos todos uma boa semana. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia que tu nos dás. Graças te damos, ó Pai, porque podemos estar na tua igreja, na tua casa, Senhor, rever os irmãos no dia de hoje. Podemos estar aqui juntos, ó Pai, pelo Zoom. E podemos, Senhor, desfrutar da presença do pastor Joel conosco e trazendo, Senhor, o recado do seu recado, Senhor, para os nossos corações. Ó Pai querido, nós te pedimos, ó Pai, que tu abençoes a vida de cada um, a vida do pastor, a vida de cada membro da tua igreja, a vida daqueles que estão nos visitando, que estão assistindo o culto pelo Facebook. Que tu, Senhor, esteja abençoando a vida de cada um de nós, fazendo, Senhor, a tua vontade, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que tu nos dês uma semana de paz, uma semana tranquila, que possamos, Senhor, voltar nos próximos cultos debaixo da tua presença. Ó Pai, muito obrigada por tudo. É em nome do teu amado Filho Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Aproveitando para lembrar os irmãos que amanhã, às 18 horas, nós temos o nosso culto de oração, né? Então, vamos estar presentes, estar sintonizados aí, participando dos nossos cultos. Quem tiver os seus pedidos, né? Até mesmo quem está pelo Facebook, quiser encaminhar os seus pedidos de oração, nós estaremos às 6 horas reunidos em oração, né? Nossos cultos diários aqui pelo Zoom, tá bom? Irmão Wayne, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer muito ao pastor Joel, né, por essa palavra. Muito obrigada por ter nos atendido hoje de manhã, né, pastor? Contei a história lá na igreja. Muito obrigada por ter nos atendido e por ter estado conosco agora à noite. Muito obrigada mesmo. Nós vamos chamá-lo novamente para trazer uma palavra assim. Então, tá bom, pastor? Tá bom. Muito obrigada. Dê o nosso abraço à irmã Silvia. Tá bom. Fica com Jesus, tá? Deus abençoe. Com Deus. Tá? Boa Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Joel. Deus te abençoe. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Deus abençoe a todos. Estamos Boa orando noite por pra vocês. vocês. Ótima Boa noite, semana Joel. a todos. Amém. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Prazer. Boa noite.